Aí eu vou chamar Breno Monsef. Fala, Breno. Vamos lá, o Vasco hoje no CT Moacir Barbosa, fechando a preparação para o jogo de amanhã, no que deve ser, eu digo deve porque mais vai ser, né? A estreia da equipe principal no Campeonato Carioca. O Ramon Dias, que voltou com a equipe que estava no Uruguai, retornou na última segunda-feira à noite e agora vai ter a estreia no estadual. A gente viu no estadual, nos 2 primeiros jogos, um time, a gente costuma dizer, né? Enfim, o Vitor não gosta desse termo, mas é um time alternativo, com jogadores da base, mais alguns que já vinham sendo usados, jogadores que a princípio não estão nos planos para a temporada, mas o William Batista, que já foi até demitido, né, que era o técnico do Sub-20, foi quem comandou. E no Uruguai, o Ramon também fez muitos testes, foram 2 jogos, mas várias formações, ele deu uma rodagem muito grande para os atletas que viajaram para lá, então fica até uma expectativa para a gente saber como é que vai ser a estreia do Vasco amanhã. Há algum espaço para algum jogador que atuou nessas 2 primeiras partidas no Rio? Por exemplo, Luca Orediano, jogador que a gente mais tem falado, mas também fica a expectativa para saber se ele vai ficar no Vasco, se ele não vai. Ele tem espaço nessa equipe? Outros nomes, por exemplo, Patrick de Luca, que enfrentou uma lesão ano passado, não jogou a temporada inteira, mas voltou esse ano. O Matheus Cocão também, que o Vasco o contratou. O Miranda, zagueiro, que veio da base do Vasco, está à disposição no elenco. Tem espaço para algum deles? Porque, por exemplo, na zaga nós temos hoje Medel, João Vitor, Maicon e Léo, né? E aí do meio em diante a gente pode colocar o Jair, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, o Paiê, que a gente já elogiou inclusive aqui pelos jogos que fez lá no Uruguai. Tem o David já no ataque, o Rossi, que vem do ano passado e também vem aprimorando a parte física. Há espaço, então, para algum desses atletas que esteve no Rio de Janeiro, que não viajou para o Uruguai, não viajaram para o Uruguai, no caso, né, os atletas que não viajaram para a pré-temporada fora do Brasil? É o debate que eu levanto hoje, nesse último dia, antes da estreia do Vasco amanhã no estadual. Além disso, também a gente pode até avaliar se há necessidade de reforços ainda no Vasco, em quais posições mais especificamente. O elenco principal está à disposição, reforços até aqui já regularizados, David, o Rojas e o João Vitor, e amanhã, 9h30, vale sempre lembrar, o horário de 9h30, Vasco e Madureira em São Januário, meu parceiro Bruno Azevedo. E aí realmente é um debate interessante que o Breno traz, porque o Vasco se dividiu, estava lá no Uruguai, fazendo a pré-temporada, e a garotada jogando o Campeonato Carioca nas 2 primeiras rodadas. A gente observou, por pouco tempo é verdade, esse time B do Vasco, eu acho que a gente pode falar assim. O C. O B também tava lá em Ponta del Este, o B tava no Uruguai também. Esse time C do Vasco, você aproveitaria alguém pra integrar o time principal do Ramon? Vamos pegar a escalação do jogo contra o Sampaio, que foi o mesmo time, basicamente, do jogo contra o Boa Vista. Raus, Miranda, Capasso, Zé Vitor, Leandrinho, Rodrigo, Matheus Carvalho, né, o Cocão, Cauã Barros e Deluca, Orediano e Paixão. O Raus hoje é o goleiro reserva imediato. E eu não gostei. Eu também não. Com todo respeito ao Raus, eu acho que ele tem uma estrada pela frente, só que ainda não tá pronto. Ele fez 2 jogos ruins. Fez algumas defesas muito esporádicas, mas em outros momentos se atrapalhou. Tudo bem, o gol que ele levou contra o Sampaio, aquele chute em cima do adversário, a bola entra, pra mim é mais um erro do Capasso do que do próprio Raus. Mas dele também, foi o erro dos dois. Mas uma bola na furada também ali, pro goleiro fica difícil pra tomar uma decisão. Ainda mais um goleiro sem ritmo, como é o caso do Raus. O Capasso fez um ótimo jogo na estreia e um péssimo jogo contra o Sampaio. Depois. E o Vasco tem muitos zagueiros. O Vasco, como disse o Breno no noticiário, tem, por exemplo, o João Vitor, que chegou agora, Medel, tem o Léo. São muitos, Maicon. O Maicon fez uma excelente temporada ano passado. E começa cheio de moral. E ainda trouxe o Robert Rojas. Só eu já citei 5. Qual seria a zaga titular pra você nesse momento? Hoje, João Vitor e Medel. Mas talvez o Medel possa ser deslocado em algum momento pra jogar de volante. Enquanto o Vasco não. Aí abriria a vaga pro Maicon. Esse jogador aí pode abrir a vaga pro Maicon, que terminou muito bem a temporada. Eu acho que o João Vitor vai ter que jogar nesse time. É uma contratação muito pesada pra não ser titular. Mas enfim, aí eu já descarto o Miranda, o Capasso e o Zé Vitor. O Capasso foi um erro, já tá muito claro, né? Que foi uma contratação. E o Léo? Errado. O Léo vai estar no elenco. O Léo é um dos líderes do time, a galera gosta muito dele, é importante pro vestiário e pode jogar uma vez ou outra. Hoje o Vasco não tem um reserva pro Lucas Piton e o Léo sabe jogar ali. Sabe jogar na esquerda. Então pode ser importante.
Os demais jogadores aqui desse time, Miranda e Zé Vitor, acho que caminham a emprestar. São jogadores, são ativos do clube, né? E precisam seguir jogando. O Rodrigo também. O Rodrigo, eu acho que ainda não tá pronto, talvez nem seja esse jogador para ser a esperança, como foi no ano passado, né? Titular até em jogos do Campeonato Brasileiro. Não sei se ele é esse cara, também emprestaria. O Leandrinho, cara, foi muito bem. Fez um golaço contra o Boa Vista. Mas a gente tem que lembrar que ele tem 18 anos, né? Então ele tá queimando etapas. Ele não pode ser uma opção imediata pra lateral esquerda. De repente, a terceira opção. O Vasco comprou o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, né? Imagino que ele vá fazer parte do elenco, senão o Vasco não teria feito esse investimento. O Barros é jovem. Quero ver o Deluca. O Deluca jogou fora de posição, mesmo assim deu 3 assistências. Uma contra o Boa Vista e 2 contra o Sampaio. Mas ele é um volante. Ele se machucou, ele foi contratado no ano passado. Ele é um volante, jogou de camisa 10 porque o Vasco não tinha outro camisa 10. O Paixão, pra mim, volta pro sub-20. Acho que não é o momento ainda de ser esse cara. E o Orediano tem que ficar. Pelo que ele apresentou até aqui, ele inclusive tem vaga no time titular do Vasco. O time titular do Vasco que jogou na pré-temporada tinha o Rossi como titular da posição. Eu acho que o Orediano, na verdade, ele ficou no Rio porque ele manifestou o desejo de sair, né? Sim, e por isso ele não foi pra pré-temporada, porque ele não estava interessado. Só que aí a torcida comemorando o gol dele, cantando o nome dele, ele voltou a sorrir, cara. Pela primeira vez eu vi um sorriso do Orediano com a camisa do Vasco, o Luquinha. Cara, eu acho que ele tem condição de seguir. E entendo que hoje acho até que é a possibilidade dele mudar de ideia, hein, cara. Também acho. Ele é a melhor opção hoje pra ponta direita do Vasco. Repito, calma, porque o Vasco enfrentou o Boa Vista e o Sampaio Correia. Então, assim, era até uma obrigação dele sobressair nesses confrontos. Mas ele cumpriu a obrigação, fez um golaço, deu assistência. Então, com 1 minuto de jogo contra o Boa Vista, ele já deu assistência pro gol do Capasso. E ali todo mundo foi abraçar ele. E ali ele entendeu que, de repente, ele pode ser bem recebido, ele pode dar essa segunda chance pro Vasco, e o Vasco pode dar essa segunda chance pra ele. Então, resumindo, dessa galera toda, os testes dos primeiros jogos do Vasco me fizeram chegar à seguinte conclusão: o Vasco precisa de um goleiro reserva. O House ainda não tá pronto pra ser esse cara. Concordo com você. O Capasso pode procurar um outro clube. O Vasco já tem muitos zagueiros e pelo desempenho dele nesses primeiros jogos, talvez ele não seja um cara pra estar ali à disposição. E do meio pra frente, cara, Matheus Cocão, Deluca e Cauã Barros podem fazer parte do elenco, não sendo opções primárias. E o Luca Orediano tem condição talvez até de ser titular desse time. E a lateral direita? Cara, o Vasco tem 2 laterais hoje. Tem o Pumita e o Paulo Henrique. Cara, você não acha o Pumita muito irregular, não? Eu acho, mas entendo que num time mais estruturado ele pode funcionar melhor. O Vasco hoje tem um time mais estruturado e o Pumita foi importante nos últimos jogos. Ele oscilou muito, né? Oscilou no campeonato inteiro. Mas desde que o Ramon chegou, os 3, 4 últimos jogos do Pumita foram bons. E do Paulo Henrique também. A gente tem gol importante do Pumita contra o Cruzeiro. Tem gol importante do Paulo Henrique contra o Vasco. Não sei se o Vasco precisa tão urgentemente assim de um lateral direito, não. O Marcelo Leal. Azevedo, é cedo pra dizer que o Paier será o cara no ano de 2024? Marcelo, tem que ser. Eu acho que ele tem tudo pra isso. É o craque do time, né? Tem que ser. Foi muito bem na pré-temporada. 8 quilos mais magro. Tá fininho, tá interessado, tá feliz, tá adaptado. Ele tem talento pra isso, certamente. Vamos lá, a gente nos últimos dias tem levantado a possibilidade de um time misto pra amanhã, com jogadores que vinham atuando no Uruguai, que retornaram ao Rio anteontem, e também alguns jogadores que vinham sendo utilizados no Campeonato Carioca. Essa é a tendência. Inclusive, o Paier deve começar no banco de reservas, como chegou a acontecer lá no Uruguai. Nosso colega Lucas Pedrosa falou sobre isso agora à tarde. O Paier não deve ser o titular no meio de campo do Vasco. E aí, com informações, a gente pode projetar o meio de campo com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, e o Paier começando no banco de reservas. A tendência, portanto, é utilizar a base do Uruguai com algumas peças que vinham jogando o Campeonato Carioca. E em cima disso, o Portal GE deu uma informação de que o Vasco separou os que não vão ser utilizados em um grupo à parte. Vão treinar num turno, inclusive, oposto, no contraturno do time principal. Casos, por exemplo, do zagueiro Miranda, que tem contrato até julho desse ano, e do volante Rodrigo, que tem contrato até o final do ano que vem. 2 jogadores que vieram da base do Vasco e que são mais ou menos ali da mesma geração, o zagueiro Miranda e o volante Rodrigo. E o Orediano? Bom, agora também, durante a tarde, acontecendo uma reunião para definir o futuro do Orediano, porque anteriormente ele havia demonstrado interesse que não queria ficar no Vasco para ser negociado, mas agora há um certo interesse dele em ficar
e também do Vasco em contar com o jogador. O Ramon Dias quer contar até com base no que o Orediano vem mostrando nesse início de temporada, né? A equipe que ficou no Rio de Janeiro e que não foi para o Uruguai. O Orediano tem contrato até dezembro do ano que vem, 2025, chegou ao Vasco no início de 2023 e o Vasco pagou 4 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do Orediano. 23 anos de idade, são 25 jogos pelo Vasco, 2 gols e 3 assistências, portanto o Orediano podendo ficar no Vasco. Portanto, essas as informações do Vascão amanhã, 9h30, Vasco e Madureira em São Januário, meu parceiro Bruno Cantarelli. De fato, agora começando o ano pro Vasco, Vitor Costa. Ainda sem todo mundo, mas já com alguns nomes que estavam na pré-temporada. Obviamente isso deixa o time muito mais forte. Entendo essa necessidade de dar uma seguradinha no Payet, né? Porque vendo os amistosos do Vasco, quando eu vi a escalação do primeiro jogo contra o São Lourenço, eu senti muita falta do Jair e senti muita falta do Payet no time titular. Eu entendi que esses dois jogadores, o Jair hoje é fundamental, é um cara que faz uma transição como poucos. Sim. E acho que foi subaproveitado no Vasco. E o Payet nem se fala, é um craque de bola. Entendo que esses dois não podem ser reservas do Vasco em hipótese alguma. E o Ramon Dias, eu não vou dizer que corrigiu, porque é pré-temporada pra você testar, mas o Ramon Dias colocou esses dois já pro jogo contra o Deportivo Maldonado. Cariocão é pra você testar também, pra você girar o elenco, colocar todo mundo com minutagem, todo mundo bem na parte física. Então, de repente, o Payet vai jogar em Brasília domingo, né? E não vai jogar no final de semana. De repente, Jair vai jogar em Brasília e não vai jogar agora, ou vai jogar agora e não vai jogar em Brasília. Vamos Jair volta a jogar em Brasília? Jair em Brasília? Vamos entender isso depois. O jogo do Vasco vai ser em Brasília contra o Bangu domingo. O Bangu tá jogando em Moça Bonita, a gente tá vendo que o gramado não tá legal, né? Então é até melhor que esse jogo seja em Brasília. Quanto aos jogadores que o Breno citou, que não farão parte do elenco, um abraço a todos, sucesso em suas respectivas carreiras, mas é uma decisão correta. Miranda e Zé Vitor, o Vasco hoje tem zagueiros sobrando. Tem uma posição que o Vasco tem em abundância, é a zaga. São inúmeros zagueiros, são muitos. Dá pra fazer 4 times aí, 4 linhas de zaga diferentes. O Rodrigo já teve várias oportunidades, não se mostrou ainda o jogador com aquele potencial que a gente imaginava. Sim. O Barros, de repente, o Marlon Santos, pode ser uma situação de empréstimo, né? São jogadores muito jovens ainda.